Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Hoje é segunda-feira, 14 de abril. Agora que eu tô gravando esse vídeo, são 10 horas e 52 minutos. Eu espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Amém? Curte aí, espalha a notícia da palavra de Deus para as pessoas, amém? Se você não está seguindo, começa a seguir e vamos abençoar esse canal em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Hoje nós vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 12, que vai falar acerca dos dons espirituais. Então nós vamos aprender sobre os dons que Deus dispensa para nós, amém? Que maravilha, né? Então fecha seus olhos, vamos estar orando. E também quero pedir para vocês para orar pela vida da Sofia, para que o Senhor termine a obra que Ele começou. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, graça nós te damos por mais uma semana que se inicia, por mais um momento que nós estamos aqui diante de Ti, Papai do céu, lendo, estudando a Tua palavra, conhecendo mais de Ti, dando alimento para a nossa alma, Senhor. Ô Espírito de Deus, nesse momento nós queremos te pedir, em nome de Jesus, venha nos capacitar, venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, abrir o nosso entendimento, nos dar discernimento para que nós possamos conhecer a Ti melhor ainda, Papai do céu. Em nome de Jesus. Também queremos entregar a vida da Sofia na palma das Tuas mãos, Senhor. Todos nós que estamos acompanhando a Sofia, sabemos que o Senhor tem um propósito na vida dela, Senhor. Que o Senhor tem segurado a vida dela e vai continuar. Eu creio no milagre, Senhor. Nós cremos no milagre, estamos esperando, Papai do céu. Em nome de Jesus, também quero orar pela vida da irmã Josi, que me pediu oração ontem, que está com hepatite medicamentosa. Senhor, restaura o fígado da Josi, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai Santo, todas as pessoas que estão acompanhando, Senhor, esse estudo, esse áudio, esse vídeo, Pai, em nome de Jesus, seja com todos, Pai, e comigo também, Senhor. Dirija minha boca, minha vida, me guarda e me livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, vamos ler com a ajuda de Deus, a direção do Teu Santo Espírito, Bíblia viva, leitura e estudo na Bíblia cronológica. Amém? Então, capítulo 12 de 1 aos Coríntios, dons espirituais. E agora, irmãos, quero escrever sobre os dons espirituais, pois não desejo que vocês sejam ignorantes a este respeito. Vocês estão lembrados de que antes de se tornarem servos de Cristo, andavam para lá e para cá, de um ídolo a outro, nenhum dos quais podia falar uma única palavra? Agora, porém, vocês estão encontrando pessoas que alegam que transmitem mensagens da parte do Espírito de Deus. Como é que vocês podem saber se elas são realmente inspiradas por Deus ou não? Eis o critério. Ninguém falando pelo poder do Espírito Santo de Deus pode amaldiçoar Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Ora, Deus nos dá diferentes tipos de dons, porém o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Há diferentes espécies de serviços a Deus, porém é o mesmo Senhor que estamos servindo. Há muitos modos pelos quais Deus opera em nossas vidas, porém é o mesmo Deus quem faz a obra em nós e através de todos nós, os que lhes pertencem. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. A um o Espírito concede a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento,
E este dom vem do mesmo Espírito. Ele dá uma fé toda especial a um e a outro, dons de curar pelo mesmo Espírito. A um, ele dá poder de fazer milagres, e a outro, o poder de profetizar. A outro ainda, o poder de discernir espíritos que estão falando através daqueles que afirmam proclamar as mensagens de Deus, ou de perceber se realmente é o Espírito de Deus quem está falando. A um, ele dá o dom de falar em línguas que jamais aprendeu, e a outro, que também não conhece aquela língua, recebe o dom de interpretá-la. É o mesmo e o único Espírito Santo que dá todos esses dons, e ele os distribui individualmente a cada um como quer. Nossos corpos têm muitos membros, porém, esses muitos membros formam um só corpo. Assim acontece com Cristo. Cada um de nós é um membro desse corpo único de Cristo. Alguns de nós são judeus, outros gentis, alguns são escravos e outros livres. Entretanto, o Espírito Santo encaixou-nos todos num corpo só. Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo pelo único Espírito, e a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito Santo. Ora, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou membro do corpo, porque não sou mão, nem por isso deixa de ser um membro do corpo. O que pensariam vocês se ouvissem a orelha dizer, não sou membro do corpo, porque sou apenas orelha e não olho? Suponhamos que o corpo inteiro fosse olho. Então, como é que vocês ouviriam? Ou, se o corpo todo fosse orelha, como é que vocês poderiam sentir cheiro de alguma coisa? Entretanto, Deus criou muitos membros para os nossos corpos e colocou cada um desses membros conforme Ele quis. Que coisa esquisita seria um corpo se tivesse somente um único membro. Assim foi que Ele fez muitos membros em um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. E alguns dos membros que parecem ser os mais fracos e menos importantes são, na realidade, os mais necessários. Aqueles membros que achamos ser menos honroso, nós os protegemos com todo cuidado. E os membros que parecem ser feios recebem um tratamento especial, enquanto outros membros não exigem esse cuidado especial. Assim, Deus armou o corpo de maneira tal que dão cuidado e honra maiores àqueles membros que outro modo poderiam parecer menos importantes. Isso produz harmonia entre os membros, não havendo divisão no corpo. Todos os membros têm o mesmo interesse uns pelos outros. Se um membro sofrer, todos os outros sofrem com ele. Se um membro for honrado, todos os outros se alegram com ele. E eis que eu estou procurando dizer, todos vocês juntos são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. Na igreja, Deus colocou tudo no seu devido lugar. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os mestres, depois os que fazem milagres, depois os dons de cura, depois os que podem ajudar os outros, os que podem fazer que os outros trabalhem juntos, e os que falam em línguas que nunca aprenderam. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Naturalmente que não. São todos mestres? Também não. Tem todos o poder de fazer milagre? É claro que não. Todos podem todos curar?
Não, Deus dá a todos o poder de falar em línguas que nunca aprenderam antes? Todos interpretam essas línguas? Não, mas façam todo o possível para terem os dons mais importantes. Amém? Aí amanhã, se Deus quiser, nós vamos falar do dom do amor. Amém? 1 Coríntios 13. E agora nós vamos estudar, né? Esse capítulo 12 aqui, né? De 1 aos Coríntios, né? E que logo de primeira, assim, né? O apóstolo Paulo já vem falando que os dons espirituais dados a cada pessoa pelo Espírito Santo são habilidades especiais que devem ser usadas para atender as necessidades do corpo de crentes, né? Esse capítulo não é uma lista exaustiva de dons espirituais. As pessoas têm dons diferentes, alguns têm mais de um dom, e um dom não é superior ao outro. Todos os dons espirituais vêm do Espírito Santo. Aquele que o Senhor Jesus falou que ele iria para o céu e ele ia mandar o Espírito dele para estar aqui conosco em todo o tempo. Ele não ia nos deixar órfãos, né? Ontem a palavra foi maravilhosa, né? Lá na igreja, foi a palavra sobre o amor. Então, o Senhor não nos deixou, Ele ficou o tempo todo conosco, Ele nos amou e nos ama eternamente, ainda deixou o Espírito de Deus junto conosco. Nossa, como o Senhor é maravilhoso, né? Então, todos os dons espirituais vêm do Espírito Santo e a finalidade deles é edificar o corpo e a igreja. Para edificar a igreja. Em vez de edificar e unificar a igreja de Corinto, a questão dos dons espirituais estava gerando divisão. Então, o apóstolo Paulo escreveu essa parte dessa carta por causa disso mesmo, certo? Os dons espirituais se tornaram símbolos de poder espiritual, causando rivalidade. Inveja, eu sou melhor que você, eu falo em línguas melhor, eu que profetizo melhor, eu que prego melhor. Não, gente, tudo vem de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo fala aqui nesse capítulo, certo? Esse foi um uso terrível e equivocado dos dons espirituais, pois o propósito dos dons é sempre ajudar a igreja, operar de maneira mais eficaz, não dividi-la. Se insistirmos em usar nossos dons à nossa própria maneira, sem sermos sensíveis aos outros, podemos gerar divisões. Nós nunca devemos usar nossos dons como um meio de manipular os outros ou de servir nossos próprios interesses, né? Então, a gente tem que buscar com humildade, com reverência, a servir o Senhor. E aquele dom que o Senhor te deu, usar ele com amor, com honestidade, sabe? Não para nos ajudar a nós próprios mesmo, como o apóstolo Paulo falou aqui, né? E aí no versículo 3, ele fala sobre... Ele vai explicar, né, o que acontece. Qualquer pessoa pode afirmar, falar em nome de Deus, né? E o mundo está repleto de falsos mestres. Paulo nos fornece um teste aqui, ó, maravilhoso para a gente fazer, para nos ajudar a discernir se alguém é realmente um mensageiro de Deus. Essa pessoa confessa Cristo como Senhor. Creio no Senhor Jesus, que Ele é o meu único e suficiente Salvador. Um endemoniado não fala isso. Não fala, viu, gente? Não aceite ingenuamente as palavras de todos que afirmam falar em nome de Deus. Teste as credenciais dessa pessoa, examinando o que eles ensinam a respeito de Cristo. Se eles não estão ensinando heresia. Porque está escrito na palavra de Deus que tudo que não tiver escrito aqui, fora desse evangelho, que a pessoa estiver pregando, que ela seja anátema. Sabe o que significa anátema? Maldito, que a pessoa seja maldito. E aí no versículo 6... o apóstolo Paulo fala que Deus está completamente envolvido na concessão dos dons, no uso dos dons, na capacitação das pessoas que recebem os dons. E aí o apóstolo Paulo começa a comparar os dons com o nosso corpo, para a gente entender melhor como Deus fez o nosso corpo. Cada
cada membro, para que serve. Então os dons do Espírito Santo, ele encaixa dessa maneira, para as pessoas entenderem melhor, certo? Então, os dons, os locais de serviço, as atividades variam, mas todas essas coisas resultam em melhores efeitos quando edificam o corpo de Cristo e a igreja. Deus cria um lugar único nesse corpo para cada crente. O Senhor Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Amém? Então os dons e os ministérios podem se sobrepor, mas cada crente tem um papel especial dentro da igreja. Não pensa que você não vale nada. Você é muito importante. Você tem valor para o Senhor. O Senhor te ama. O Senhor ama a gente muito. Ele amou tanto o mundo. Ele não amou só eu, só aquela. Não, Ele amou tanto o mundo que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, o que aconteceu? Para ser parte da empolgante aventura de seguir a Cristo, envolve descobrir nossa contribuição, nosso dom. Eu sempre falo, animo as irmãs, falo para elas, ore a Deus, busca o propósito que Deus tem para você, qual dom que o Senhor te deu, porque todos nós temos dons, amém? E que a gente possa usufruir deles, né? E aí no verso 9, todos os cristãos têm fé, mas alguns têm o dom espiritual da fé, é diferente, viu? E que é uma medida incomum de confiança no poder de Deus. É muito além que a gente possa imaginar, certo? E lá no versículo 10, o dom da profecia não se refere apenas a prever o futuro, não. O dom também pode significar entregar uma mensagem de Deus a uma comunidade de crentes, a revelação durante a palavra, Deus usar aquela pessoa. Então está escrito aqui no versículo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Que lá no capítulo 14, o apóstolo Paulo vai explicar para a gente como esses dons. E lá no profeta Joel, no livro de Joel, no capítulo 2, 28, o Senhor revela para Joel, que ele fala assim, derramarei meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Assim como o dom da fé é a capacidade de pronunciar a palavra de Deus com poder, de Deus com poder está disponível a todos, mas o Espírito dá uma medida especial desse dom para algumas pessoas. Então, quando Paulo escreveu em Romanos, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, certo? Então, esse tipo de profecia pode ser visto tanto em um sermão formal, como em uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito e proferida para a edificação e o encorajamento do corpo de Cristo. Amém? Então, eu gosto muito daquela profecia do púlpito, viu, gente? Na hora da pregação da palavra, que a gente sente que o irmão estava lá na casa da gente, junto com a gente, igual o dia que o irmão estava pregando lá na igreja, que eu já contei para vocês, eu não sei se você que está assistindo esse vídeo agora já viu. Um dia eu estava muito triste com a situação dos meus filhos e eu fui chamar a atenção deles e eles ficaram, cada um falou uma coisa, né? E eu estava lavando louça aqui em casa no domingo e eu falei, Senhor, o Senhor quer saber de uma coisa? Eu não vou orar mais para eles. Eles fazem o que eles quiserem da vida deles. Eu cansei de orar, de ensinar seu caminho, não vou orar mais. E eu falei umas 3 vezes, sabe? E eu chorando e lavando louça e falando com Deus. E quando eu fui pro culto, o irmão estava ministrando a palavra. E durante a pregação da palavra, ele virou para mim
e falou: irmã Rejane, você não pode parar de orar pelos seus filhos. Você não pode parar de orar pelos seus filhos. Aí passou um pouco, ele voltou: irmã, você não pode parar. Então, irmãos, isso para mim é profecia. Isso aí foi só Deus e eu que viu eu aqui, sabe? Chorando e falando com o Senhor. E Deus revelou lá na palavra, durante a ministração da palavra. Esse dom é poderoso, amém? E lá no versículo 11, né? Independentemente dos dons que uma pessoa tenha, todos os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo decide quais dons cada crente deve ter. Nós somos responsáveis por usar e desenvolver nossos dons, mas não podemos obter nenhum crédito por aquilo que Deus nos dá gratuitamente, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Note que as discussões sobre os dons espirituais costumam criar dificuldades quando dois pontos centrais são negligenciados. Primeiro, usados corretamente, os dons espirituais não servem à própria pessoa, mas a todo o corpo de Cristo, né? Cada dom se torna praticamente útil quando utilizado, inútil quando utilizado sem amor, né? É forte, né? Então, cada dom se torna inútil quando utilizado sem amor. E a gente vai estudar no próximo capítulo sobre isso, lá no 1 Coríntios 13, né? Então, à medida que a gente procurar identificar e utilizar os dons que Deus nos deu, então, se a gente precisa fazer, a gente vai ficar mais motivado em servir a Deus, sabe? E a gente precisa aprender isso, amém? E aqui, estava no 11, né? Agora vamos para o 12. Então, Paulo, ele compara o corpo de Cristo a um corpo humano, né? Que o Senhor criou, igual eu falei agora há pouco, né? Cada parte, os dedos, a mão, os pés. Para quê? Para a gente entender que se tirar minha mão vai fazer falta, vai doer. Se eu cortar o meu dedo, eu vou sentir dor, sabe? Se alguém enfiar o dedo no meu olho, eu vou sentir dor, sabe? Tipo assim, ó, quando a pessoa vai com o dedo em direção ao seu olho, você não pisca, é porque sua pálpebra está protegendo seu olho. Então, no corpo de Cristo é assim. Se a gente se unir, amar, viver em comunhão, a igreja vai ter uma harmonia tão grande que vai exalar o perfume de Cristo. E os dons vão fluir, sabe? Com toda liberdade. Então a gente precisa entender isso, que a gente não precisa ter inveja, ciúme. Depois no próximo capítulo a gente vai estudar sobre tudo isso. Então, aí no versículo 13, a igreja é composta de muitos tipos de pessoas, né? De origens variadas, que foram criadas de um jeito, outra foi criada do outro. E a gente precisa entender que cada pessoa tem habilidade diferente, dons diferentes. Não é porque uma pessoa não faz aquela coisa igual você faz que não vai ter um resultado bom. A gente precisa confiar que é o Espírito Santo que está por trás dessa pessoa. E quando a gente aceita isso, sabe? Pelo Espírito Santo, nós não perdemos a nossa identidade individual, de maneira nenhuma, mas passamos a ter uma unidade primordial com Cristo. Lá em 133 de Salmo, fala quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. É como o orvalho de ermo que cai, certo? Então, a gente pode entender que quando nos tornamos cristãos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E se a gente alimentar a nossa alma e a gente deixar dar liberdade para o Espírito Santo, a gente vai ser transformado, sabe? E todos nós temos bebido. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, a gente se torna uma família só. E todos nós temos bebido de um Espírito que é o mesmo,
que vem lá do alto, do Pai das luzes, que nos ilumina. Significa que cada um de nós recebeu o mesmo Espírito Santo, como membros, como uma família. É tão interessante isso. Uma família que a gente ganha através do sangue do Senhor Jesus. Esses irmãos que a gente tem não é de pai e de mãe, mas foi lavado no mesmo sangue que Jesus. É muito forte, a gente precisa aprender a lidar com eles, a amar, a compreender as deficiências que um tem, o dom maravilhoso que o outro tem. E quando a gente começa a olhar através dos olhos do Senhor Jesus, a igreja vive numa harmonia imensa, amém? Podemos ter interesses e dons diferentes, mas estamos unidos pelo mesmo Espírito, em um mesmo corpo, que tem a mesma cabeça, que é o Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, amanhã nós vamos continuar estudando, nós vamos estudar o capítulo 13, né? E lá no versículo 25 e 26 desse capítulo, né? Faz uma pergunta assim: qual é a sua reação quando um companheiro cristão é honrado? Nossa, quando eu vejo Deus usando uma irmã, abençoando a vida dela, ela crescendo espiritualmente, ou um irmão, eu fico tão feliz, irmãos. Mas eu fico tão feliz quando eu vejo assim que tem alguém na igreja, igual ontem, tinha uma irmã que estava com problema, e Deus falou tanto com ela na palavra, mas eu fiquei tão feliz, porque se a irmã estiver bem, eu também vou estar bem. Então pense nisso, viu? E busca o Senhor, continua lendo, lê essa palavra de novo e de novo, até lê em voz alta, até você entender o que Deus tem para falar para você, amém? Então, irmãos, vamos parar por aqui, colocar uma vírgula, como diz o pastor Sérgio, e amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos estar estudando o capítulo 13, amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe poderosamente, que a paz do Senhor Jesus reine sobre a sua casa, sobre seus filhos e os filhos de seus filhos, amém? Fica com Deus.